Um, dois, três, experiência. Sou. Maria Antonieta Sousa Franco. Tenho 90 anos, feitos no dia 6 deste mês. Estive casada 61 anos. Primeiro a guardar patos, perus e porcos. Depois à escola nunca fui, nunca tive tempo. E depois pensei em servir. E depois estava muito bem onde é que estava e houve uma landina que fui dizer à minha mãe que eu que namorava lá um primo meu, que nunca namorei, nem em pensamento. Mas ao lembrou-se daquilo, a minha mãe acreditou, mandou-me logo vir embora. Vim-me embora porque era preciso para mandar teria. Eu acreditei e vim. Depois a senhora, onde é que eu estava? Gostava muito que eu estivesse sempre por perto dela e queria-me lá, em Lisboa. Mas ela teve que arranjar criada, porque a minha mãe nunca mais decidiu eu ir voltar para lá, para a casa dela. E depois eu fui realmente para Lisboa, mas eu não me sentia bem em lado nenhum, que só na casa dela. De vez em quando apareciam anúncios nos jornais, para ir para aqui e para ali, e eu ia sem vontade nenhuma ver os anúncios, porque eu já não tinha vontade nenhuma de lá estar, mas é a vontade dela. Depois estivesse lá, eu estava sempre arranjando ideias para eu ficar lá. Um dia arranjo uma casa na mesma avenida, mas eu comia sem vontade. Fui a uma sexta-feira, dia de finados, para a casa dessa senhora. Negros assim por baixo dos móveis, que era para experimentar as criadas se realmente eram sérias ou não. Bem, quando foi no domingo de manhã, digo assim, minha senhora, posso ir à missa? As minhas criadas não costumam ir à missa, mas pode ir. Assim, ótimo. Depois passei logo para mim, mas disse, estás a gostar de lá estar, senhora menina? Nada me agrada. Porque não posso deitar, senão depois dela fazer o serão. Tenho que ir distribuir os casacos de peles, depois de noite, não sei ler e escrever, não podia andar na rua. Levar o comer à baixa, muito menos, de noite, tomar o comer ao patrão ou coisa. Já lá assim, chegas lá a casa, e a Joana Maria, e dizes que tu vens embora. E assim foi. Cheguei a casa, já tinha um tanque bem cheio de roupa, para lavar, e digo assim, minhas senhoras, eu vou-me embora. E disse logo à filha, porquê? Porque não gosto de cá estar. E então, fui-me embora para casa da menina Maria outra vez. O meu irmão Joaquim estava na tropa em Cascais. E então a menina Maria gostava muito do meu irmão Joaquim e mandavam ele vir almoçar ao domingo à casa deles. Porque ele gostava muito de lagosta, portanto havia lagosta salgada. E ele mandou o Joaquim e almoçar com ele todos os domingos. Digo, senhor Joaquim, agora vou falar com o meu irmão Joaquim e novamente peço então. Dessa vez fui eu que pedi. Joaquim vai dizer à mãe que me mande ir para casa. Eu tinha que me ver livre da casa deles, porque eu não estava descansada, não podia estar lá. Mas se eu fosse dizer à Maria, ela novamente me queria arranjar outra casa, está a perceber? E eu que não me sentia bem em lado nenhum. Só se me tinha sentido bem na casa dela. Não pude estar porque a minha mãe me chamou. Isto era uma chatice. Bem, arranjei umas falcas, aprendi a bordar acrílico, eu sabia fazer tudo um pouco. Quem me ensinou a bordar acrílico foi a mãe do Mário do Café, a menina Natália. Aprendi costura, assim é que eu arranjei namoro com o meu marido, foi a ir aprender a fazer calças com a senhora Elmira. E vinha um bocadinho com ele, ia vir com a Conceição, vinha um bocadinho com ele aqui, um bocadinho, seguia a vida dele, ia para ali. Depois comecei a namorar o meu marido a 17 de março e casei-me no outro,
depois a 3 de maio, no outro ano. E pronto, e graças a Deus vivemos lindamente, pobremente, mas muito felizes. Eu gostei sempre muito do meu marido e ele penso que ele gostou sempre muito de mim. De maneira que não éramos pessoas que andássemos a discutir, nem essas coisas assim. Mesmo que ele me dissesse uma coisa qualquer que eu gostasse pouco, nunca lhe dizia assim, tu fizeste, tu disseste, tu assim, tu sabe. Estás a perceber? E ele para mim era a mesma coisa. Chegava a casa, nunca tinha uma culpa para me tornar. Nunca já assim, tu fizeste, não devias ter feito, tu disseste, não devias ter dito. E eu despachei várias coisas sozinha, sem ordem dele. E pronto, era assim, vivemos assim. Porque primeiro tínhamos a padaria, depois a padaria teve que ser ao Alvarado e para Peniche para fazerem a panificadora. Fizeram a panificadora no dia que o Zé Miguel nasceu, era o dia que já não se trabalhava, uma grande satisfação porque estávamos os dois descansados. Daqui a pouco chega uma ordem já de noite para poderem cozer, porque afinal a padaria de Peniche não ia cozer naquele dia. O meu marido no moinho trabalhava muito, ia muito comer para casa, porque o meu marido era uma pessoa de... não precisava que eu me rolasse com o comer. Fazia 10 quilos de açúcar ou 20, porque passava por lojas que estavam sempre danados que ele trouxesse, porque sabia que a gente gastava muito e além disso eu ajudava para pagar o pão. Ele ia trazendo bacalhaus grandes, coisas assim, ele trazia comer tudo para casa. Havia muita gente que pensava que eu até tinha fome, por causa de ter muitos filhos, mas graças a Deus nunca aconteceu. Uma vez uma senhora chegou para o Hospital de Santa Maria e depois disse que tinham uns vizinhos que tinham muitos filhos. E a reação da enfermeira foi logo uma casa de fome. Diz a senhora, a minha está enganada, que não passa fome nenhuma. Digo assim, ó Zé, a gente não demos arte nenhuma aos nossos filhos não aprenderam a fazer nada. Diz ele assim, deixa estar que eu lhe arranjei trabalho para eles todos. Parece um homenzinho tão de Peniche, coitadinho, que chegou, tinha uma cota na serra, juntamente com os outros que já lá estavam. E ofereceu a cota ao meu marido, por 200 contos. Mas nós nem os 200 contos tínhamos para pagar a cota. Ficou-se a dizer a cota, pagávamos os juros. Depois o meu marido chega à serra, diz que a cinza, aquilo que estava, a algarvice era tão grande e o lixo era tanto dentro de casa que ele, em cima das sacas das feirinhas, que apanhava a cinza aos punhados, para dentro de outra coisa, porque aquilo era um lixo. Porque nada trabalhava bem, porque ninguém arranjava nada. Ele chegou lá, se os seus fornos estavam feitos, comprou tijolo, fomos vivendo assim. Pagou então a cota, depois quando tudo, não é? Depois pensaram na padaria. O meu marido diz-me assim para mim, eles estão com a ideia de uma pastelaria, não sei o que é que tu achas. Eu disse, olha, já diz que a pastelaria que dá dinheiro. Montam uma pastelaria. Mas depois é uma chatice por causa dos empregados, não havia empregados. O meu marido dizia assim, já está que assim que apanhar a pastelaria paga, vendo logo. E assim foi. Deus tem feito coisas tão boas para mim, que só visto, porque teve a sorte de encontrar este bocadinho de terreno para fazer a casa. E Deus deu-lhe tempo para ele criar os filhos, para pagar tudo, e uma hora, graças a Deus, não ficar a dever nada. Eu vendia muito pão na carroça, na Consolação, porque as pessoas lá não havia nada para... ninguém vendia pão, era eu.
E pronto, foi-se fazendo a vida assim, e depois é que fui para a serra, e depois é que fui essas vidas todas. E depois os seus filhos já vendiam também. E depois toda a gente vendia pão. E então ganhou-se bom dinheiro para ver se curava o meu marido, mas coitadinho, graças a Deus não lhes faltou nada. Tudo que diziam que era bom, tudo vinha, mas nada valeu porque a doença não era para curar. É assim. Então,